E aí, pessoal? Mais um dia na missão com vocês aqui na interpretação do livro de Provérbios. De que forma que Provérbios me ajudou ao longo desses anos? Lembrando que é uma experiência que já perdura aí por mais de 5 anos. E como que isso mudou a minha forma de pensar, de sentir e de agir? Lembrando que eu sou somente um aprendiz, assim como você, nós estamos nesse jogo. E a sabedoria é o que pode nos colocar com uma vida de fardo mais leve, com mais intensidade e com mais significado. Então vamos lá, no capítulo 10 aqui, versículo 1, o tema é o justo e o injusto. Provérbio de Salomão, filho sábio, alegra o seu pai. O insensato entristece a mãe. Então, quem tem a sabedoria, claro que vai alegrar tanto o pai quanto a mãe. Agora o insensato não. Ele é como um fardo, como um peso. É claro que pro pai, para a mãe, o filho ele sempre tem o seu valor. Mas que pai e que mãe que gosta de ser eternamente o pai, o cuidador? Porque para pensar, hoje existem marmanjos que ainda dependem dos seus pais. Eu particularmente, eu classifico essa pessoa como o insensato aqui, que entristece as mães. Porque às vezes ainda essa pessoa ela ainda traz responsabilidades, né, para o pai, para a mãe, que não cabem mais a ele. Então é como se amarrasse a vida dos pais. Então, ó, tesouros injustos não trazem proveito, mas a justiça livra da morte. Então, o tesouro injusto, ele não tem duração, muito pelo contrário, ele leva para a morte, né? E a justiça, ela livra da morte. E mais uma vez, a morte que fala aqui, para mim, é a morte da alma, que é a sua identidade, é a sua essência, que é diferente do corpo físico. O corpo físico é importante, mas a alma é o que completa, é o que dá o up, é o que governa sobre as vontades do corpo. Tudo bem? Então, olha só, a mão preguiçosa, esse eu gosto bastante, versículo 4. Ela empobrece, mas o braço trabalhador, ele enriquece. Mão preguiçosa, pessoal, se a gente for buscar no hebraico, pobreza é improdutividade. E a improdutividade, ela tem muita conexão com a preguiça. Mas o braço trabalhador, quem vai o oposto, né, que é produtivo, que é construtivo, que faz o que tem que ser feito independente das circunstâncias, enriquece. E aqui sim, está falando da riqueza material, tá? Não tem como, a pobreza é uma colheita de um plantio que nunca existiu. Faz sentido para você? Se não plantou, como há de colher? Então lembra dos provérbios anteriores? Aprende o preguiçoso com a formiga, que ela não tem líder, ela não tem chefe, no entanto ela faz o que tem que ser feito. Trabalha embaixo do sol ardente no verão, para ter o provento no inverno. Ela sabe que tudo na natureza é cíclico. A nossa vida é cíclica. Embora haja uma crise ou outra, sempre existiu. Só que, olha só, na crise, a riqueza financeira, o que ela faz? Ela muda de mão. Se esse aqui sabe administrar, é como se ele virasse um imã. Ele ganha mais. Quem não sabe, que é o preguiçoso, o improdutivo, o pouco que ele tem, lembra? Lhe será tirado. Então, só troca de mão. Ele vai passar para esse. Porque para pensar, às vezes o cara tem uma aquisição que ele não tinha de verdade uma condição financeira de fazê-la. E aí nesse momento ele tem que se desfazer dessa aquisição, seja qual for, para que ele tenha o custo básico de vida dele. Porque ele não fez conta, ele não juntou no verão, como a formiga. E aí aquilo que era talvez um bom negócio para ele se torna um mau negócio, mas vira um bom negócio para esse cara aqui, ó, que é produtivo, que é construtivo, que sabe lidar com o dinheiro. Então a única coisa que acontece é que ela muda de mão, tá bom? A riqueza financeira ela só muda de mão no momento da crise. Então, ó, quem armazena no outono é prudente. Quem dorme na colheita passa vergonha. Então, mais uma vez, tudo é cíclico, tá? Então, o outono, momento de na nossa vida, um momento de armazenar. E tem pessoas que nesse momento de armazenar só quer desfrutar. Então, o que acontece?
No momento que ela mais precisa, ela passa vergonha. Qual que é a vergonha? Às vezes é o que eu acabei de falar, é se desfazer de um bem. E essa vergonha é para ela, não é para os outros, é própria para ela. Porque ela fica frustrada nos seus sonhos, nos seus projetos de vida que deram errado por imprudência dela. Faz sentido? Para mim, total. Então, ó, versículo 6. As bênçãos descem sobre a cabeça do justo, mas a boca injusta esconde a violência. Então, bênçãos. Você que tem a justiça, você é digna de receber. Agora, o injusto, ele esconde a violência, tá? Em um momento oportuno, ele vai expor, ele vai escancarar a violência. Versículo 7. A memória do justo, ela é bendita, mas o nome dos injustos apodrece. Olha como é pesada essa palavra aqui, hein? O justo, ele bendiz, olha só, bendiz coisas boas. Mas o nome do injusto, o nome, apodrece de tanto que falam dele. Então a palavra, ela tem vida e ela tem morte. Você já viu alguém falando coisas boas sobre o injusto? Não, então ela vai só maldizendo. E isso, se você pegar aí no YouTube, no próprio YouTube tem alguns testes da palavra, do poder da palavra. Tem um experimento que é muito famoso, que foi feito nos Estados Unidos. E um cientista, ele colocou um pote de arroz, aliás, são vários potes de arroz. Para um ele falava coisas boas, para outro ele xingava, para outro ele falava coisas ruins. E é incrível como que ele falava coisas ruins apodreceu rápido. E o que eles falava palavras positivas, edificantes de vida, ele ficou bonito. Mesmo no tempo ele parece que embelezou, enquanto esse apodreceu. Então pesquisa depois, vem aí, comenta com a gente, porque para mim a palavra ela tem sim esse poder de vida e de morte. E é claro, o justo ele não vai ter pessoas falando coisas boas dele, então o nome dele vai apodrecer. Isso é pesado. Versículo 8. O homem de bom senso, ele aceita o mandamento. Que mandamentos? Os mandamentos de Moisés. Tá? Então Moisés ele não criou os mandamentos, ele só fez o download e replicou para nós, porque naquela época os princípios estavam quebrados. Então, através de regras, ficou aí alguns ensinamentos. Inclusive a própria lei humana do homem é baseada nos mandamentos de Moisés, se você observar, tá? Então, mas os estúpidos se arruinam pela própria boca, mais uma vez, falando coisas negativas, improdutivas, inconstrutivas, involutivas. Aí não tem como, ele só vai para baixo mesmo, ele somente afunda. Quem se comporta com integridade vive em segurança. Quem segue o caminho torto acaba desmascarado. Então a integridade aqui é viver em harmonia em todos os setores da vida. Tá? Não adianta, mais uma vez, eu estar com excelência profissional, mas para isso eu prejudicar o meu tempo de qualidade com a minha família, o meu relacionamento com a minha família. Isso aqui ó, tem que estar em harmonia. Tá? Da mesma forma que não adianta eu só cuidar da minha família, do meu tempo de qualidade, mas o meu profissional está prejudicado e eu não tenho um resultado satisfatório a ponto de promover uma vida, um momento agradável, um momento histórico. Percebe? Então tem que ter um equilíbrio no sentido da harmonia. Nunca pode prejudicar um ao outro. É sempre harmonia. Versículo 10. Quem faz vista grossa causa pesares. Quem repreende abertamente traz remédio. Esse código é incrível. E um detalhe, uma observação que eu quero fazer, os provérbios de verdade, eles começam a partir do capítulo 10. Então aqui você já começa a pegar muito código precioso. Até o 9 praticamente é uma introdução, muito rica por sinal, mas é aqui, a partir do 10 que você começa a pegar os provérbios como códigos mesmo, que pode ser convertido em princípios na sua vida. Então, ó, quem faz a vista grossa, ignora, por exemplo, uma atitude desprezível, vamos colocar assim. A pessoa ignora para que não tenha problema na hora que levantar essa repreensão. Está fazendo vista grossa. Quer ver um exemplo clássico? O pai ignorando a atitude reprovável de um filho só para que não tenha o confronto. Então,
Olha só, mas quem repreende abertamente traz remédio. Então, mais vale uma repreensão, por mais dolorosa que seja, com a verdade e com a justiça, que vai trazer remédio, ok? Do que fazer vista grossa, ignorar isso. Principalmente uma criança. A criança ela está se formando no seu caráter. Se você ignorar, fazer vista grossa, não há como ela ter um caráter positivo lá na frente. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos injustos esconde a violência. Então o justo ele está sempre proferindo palavras edificantes. O ódio, versículo 12, provoca rixas, mas o amor cobre todas as ofensas. E aqui eu quero fazer uma confissão com vocês, tá bom, pessoal? Eu confesso que nem sempre eu fui quem eu estou transmitindo, transparecendo aqui para vocês. Eu sempre tive uma raiva e um ódio muito represado dentro de mim e facilmente eu explodia com as pessoas. E quando eu aprendi que eu devo canalizar esses sentimentos na atitude e não na pessoa, isso virou uma chave dentro de mim. Mas quem nunca deixou o ódio ou a raiva te consumir frente a uma situação inconveniente, que atire a primeira pedra, não é verdade? Todos nós já explodimos em algum momento. E sabe o que Jesus falou sobre isso? Ele falou, irai-vos, mas não pequeis. Pecai ao alvo, tá? Então o alvo que eu acabei de falar, eu tenho que canalizar a emoção no comportamento. Eu tenho que reprovar o comportamento e nunca a pessoa. Se eu canalizar na pessoa, eu erro o alvo, tá? Então, não colocais o sol sobre a tua ira. Por quê? Quem dorme com um sentimento ruim de algo mal resolvido, acorda com rancor. Faz sentido? Então, ela realimenta aquela coisa ruim. Isso vira uma toxina para o corpo, tá? Então, o amor é a solução para tudo isso. Ele encobre qualquer tipo de ofensa. Eu sei que é desafiador. Eu ainda hoje treino muito isso aqui. Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Realmente é desafiador. Mas é assim. Eu acho que é aí que está onde Jesus falou assim: vigiar. Vigiar sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos e sobre suas ações. E o amor é o segredo mais forte que há entre os homens. Versículo 13. Na boca da pessoa prudente existe a sabedoria, e a vara para as costas do insensato. Então, na boca da pessoa prudente existe bendizeres, edificação, construtividade, enfim. Já a pessoa que vive apanhando da vida, da situação, das circunstâncias, dos relacionamentos, ela é insensata. Por exemplo, isso aqui, é claro, vem de um período muito antigo e faz até uma conexão com o escravo. O escravo que desobedecia, a vara era para as costas dele. Então, talvez você, mesmo não sendo um escravo, talvez somente escravo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos tóxicos, então a vara é para suas costas. É a repreensão contínua que está dizendo aqui. Então, versículo 4. Os sábios, eles entesouram o conhecimento, mas a boca do tolo é perigo iminente. Então, o sábio, ele não entesoura riqueza financeira, é conhecimento. Tanto no racional, quanto no emocional, quanto no espiritual. A fortaleza do rico é sua fortuna, mas a ruína dos fracos é sua pobreza. Então, o rico, de certo modo, rico financeiro mesmo, aqui é a direção da palavra, ele tem um certo sustento, ele tem um celeiro cheio, né? Ele tem bastante armazenado. Então, até tem um critério para medir a riqueza financeira, que é quanto tempo que você viveria se você parasse de trabalhar agora com o que você tem. Esse é o grau de riqueza, tá? Riqueza financeira, que é diferente de outros tipos de riqueza. Então, já a ruína dos fracos é a pobreza, porque a pobreza é a própria improdutividade, a preguiça que não fez a pessoa ir avante às vezes no sentido de estudar, de
destruir a ignorância e dar alguns passos na direção de um crescimento. Então, o pobre, às vezes, ele não tem como se sustentar por um mês se ele não trabalhar. Tá? Então, é aqui que diz que a pobreza, né, lá é a ruína do fraco. Já o rico, a sua fortuna é a sua fortaleza. Tá bom, pessoal? Com todo respeito, todo carinho, mas isso é uma verdade também. Eu não me considero uma pessoa rica, mas isso é um fato. A gente tem que encarar os fatos. O salário do justo, ele leva para a vida, mas o ganho do injusto leva para o pecado. Então, o salário do justo constrói uma boa vida. Então, mesmo que você seja pobre financeiramente, se você é no mínimo justo, você pode construir a sua vida no sentido da prosperidade também financeira. Já o ganho do injusto sempre vai levar ele para a ruína. Quem aceita a disciplina caminha para a vida e quem despreza a correção se extravia. A disciplina é, mais uma vez, fazer o que tem que ser feito, até que isso se vire como um hábito, seja revertido como algo natural na vida. E a disciplina é uma chave da mudança de hábitos, trocar hábitos prejudiciais por hábitos saudáveis. Mas quem despreza a correção se extravia. Lembra que o tolo, o zombador, ele insulta quando ele é repreendido. Percebe aqui, ó? Então a repreensão, ela pode ser construtiva para quem tiver a humildade de recebê-la e avaliá-la. Tudo bem? Versículo 18. A boca sincera aplaca o ódio, mas quem espalha a calúnia é insensato. Então a boca sincera, ela aplaca, ela quebra o ódio com que? Com amor. E quem espalha a calúnia, claro, só pode ser o tolo, insensato, que se alimenta de coisas ruins. Quem muito fala acaba ofendendo. A pessoa prudente põe freio na boca. Não sei se você já reparou, mas nós temos 2 canais de entrada, audição, 2 canais de olfato, 2 canais de visão e só um de saída. A boca é só um canal. E quantas pessoas falam, e quando você fala, você não tem uma capacidade de ouvir a ponto de refletir, né? Então, às vezes você fala tanto a ponto de ofender. E a pessoa prudente, ela sempre vai frear a boca, porque ela sabe que é melhor ouvir, e tem um provérbio que diz: até o tolo pode se passar por sábio quando fecha a boca. Então a boca do justo é prata de lei, a mente dos injustos não vale nada, porque a mente do injusto maquina a perversidade. Já o justo, ele cria a lei, tá? Tanto a lei do homem, a horizontal, quanto ele desce o download, como o próprio Moisés, que eu mencionei anteriormente, ele desce o download do que é do alto, para que isso seja convertido aqui na face da terra. Então, ó, versículo 22. A bênção de Deus faz prosperar, e a nossa fadiga nada lhe acrescenta. Então, a bênção faz prosperar. Prosperar aí agora sim, de uma forma integral, tá? Não somente financeira, mas integral. Família, saúde, profissão, social, seu serviço a favor de outras pessoas, enfim. Aí é o integral. Então, se você é justo, você tem essa bênção de prosperidade. Agora, a fadiga nada acrescenta a Deus. Quantas pessoas trabalham de forma fadigante, priorizando uma série de coisas irrelevantes, deixando de lado o significado principal, que é o relacionamento, o próprio amor que está aqui, ó, que encobre todas as ofensas, e acaba, né, sendo em vão, como diz o próprio Salomão lá em Eclesiastes, a vida é fugaz, né? Vive com fugacidade, sem sentido. Então, ó, o insensato ele se diverte fazendo o mal e o inteligente se diverte com a sabedoria. Então, quem é insensato se diverte com o mal. Já o inteligente ele se diverte com a sabedoria, ou seja, é a pessoa que se alegra, por exemplo, com isso aqui, ó, que eu estou falando para vocês, que se alegra com um bom livro, com um filme construtivo. Ou seja, tem vários canais para que você se abasteça de coisas boas, que podem ser alimento da sabedoria. Agora, se você se diverte fazendo um mal, a maldade ao próximo, por exemplo,
Aí você é classificado aqui como o insensato. Para o justo acontece o que ele teme. Olha como isso é interessante. Para os justos é dado o que eles desejam. Então, se você é injusto e tem temor, medo de qualquer coisa, tem pessoas que têm medo de doença, tem pessoas que têm medo da morte, tem pessoas que têm medo de ficarem sozinhas, tem pessoas que têm medo de não ser aceita por as outras, é exatamente isso que vai lhe acontecer se você é injusto. Agora, o justo é diferente. Aquilo que ele deseja, em algum momento isso desce como uma bênção. É claro que não cai do céu, mas como ele é justo, e ele anda pela sabedoria, ele anda por princípios, ele é capaz de atingir isso, tá certo? Então olha que interessante esse código. 25. Quando vem um furacão, o injusto ele desaparece, mas o justo ele permanece firme. Então o furacão aqui pode ser um tormento, pode ser uma prova, pode ser uma crise, como a que a gente está vivendo agora. Quantas pessoas que se colocava, se exaltava como o tal, né, como o cara, como a mulher, não sei o quê, e aí veio a crise e varreu todo mundo, né? Você nem ouve mais falar o nome dessa pessoa. Por quê? Porque era uma pessoa que talvez cresceu de forma injusta, então ela não tem uma base sólida. Mas o justo ele permanece firme, porque ele sabe o que é cíclico, e lembra como a formiga, assim ele junta o seu provento. Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Mas isso pode se enquadrar para muita coisa. E no versículo 26, olha, esse eu gosto bastante também. Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos é o preguiçoso para quem o envia. Então você já pediu um favor, ou até no ambiente de trabalho, tinha uma tarefa ali para alguém que trabalha com você e a pessoa fica colocando mil e uma desculpa, ela faz um monte de coisa para não fazer aquilo que ela deveria fazer. Pois bem, é o vinagre nos olhos e a fumaça no dente que está dizendo aqui, ó, tá? Isso é um código para que você identifique quem é o preguiçoso. Porque a pessoa produtiva, ela faz além do que ela é paga. E quem faz além do que é pago, logo será pago além do que ele é merecido. Faz sentido? Então isso é um progresso natural para quem é produtivo, que é diferente do preguiçoso, que vai dar mil e uma desculpa para não fazer. 27. O temor de Deus prolonga os dias, porém os anos dos injustos são abreviados. Então quem tem um respeito tem dias longos na face da terra, porque é uma pessoa que está a favor da obra divina. Agora, os anos do injusto são abreviados. Normalmente essa pessoa, acontece alguma coisa na vida dela e ela vai embora mais cedo, tá? 28. A esperança do justo acaba em alegria. Esperança do verbo, como o próprio Mário Sérgio Cortella fala, esperançar e não esperar. Então, o justo, ele é produtivo, ele é capaz de produzir, de fazer o que tem que ser feito para ir na direção daquilo que ele deseja. Então, a esperança do injusto, que é o oposto, termina em fracasso, tá? Mas lembra, nada nessa vida se perde. Mesmo você injusto, lembra, a sabedoria ela também clama por você. O capítulo anterior. Então, você aqui, com o provérbio, você tem a capacidade de desenvolver novas habilidades, desenvolver princípios, para que você vire essa chave e com o fracasso você aprenda. Aprenda o que? A fazer diferente, para que isso seja convertido em uma força. Então todos nós temos esperança, tá? Mas alguns do verbo esperar e outros do verbo esperançar. E o esperançar tem a ver com ação também, tá bom? Então versículo 29, o caminho de Deus é refúgio para o íntegro, mas para os malfeitores é terror. Então o malfeitor que pratica as malfeitos, né? Age de forma inadequada, imprópria. É um terror o caminho de Deus. Mas para quem é justo, é refúgio. Para quem é íntegro, que tem essa integridade que eu explanei aqui para vocês, em todos os setores da vida, aí sim essa pessoa ela tem a integridade, tá bom? Vamos lá, para finalizar. O justo ele nunca vacila, mas os injustos não habitarão na terra. Então, o justo ele tem
o habitat, né, da terra, o domínio, o governo sobre a terra, sobre as vontades, sobre aquilo que é material. Já o injusto não. E no versículo 31, a boca do justo diz coisas sábias, mas a língua perversa será cortada. O que será cortada? É uma situação, né, como diz também na assembleia, um evento, vai ser escancarado e aquilo que aquela pessoa dizia vai ser exposto e a máscara dela cai. Isso que é o corte da língua. Então ela vai ser exposta na realidade, não aquilo que ela apresenta. E lembra de uma coisa, você não é o que você diz que é, você não é o que os outros dizem que é, você é meramente os seus resultados. Então não adianta você ficar distribuindo e falando coisas que você não é. O que importa é os seus resultados. Então, 32, as palavras do justo, último versículo, tá? Destilam bondade, e a boca dos injustos destila perversidade. Então é muito fácil diferenciar um tolo de um sábio. O tolo, ele sempre está profetizando palavras construtivas, edificantes e de vida. Já o tolo não, ele sempre está maquinando a perversidade, praticando malfeitos e sendo injusto. Tá? Então pega esses códigos aí para que você comece a compreender um pouquinho também sobre as pessoas. Beleza, pessoal? Por hoje é só, estendeu, mas lembrando, né, a partir do capítulo 10 começa os códigos pesados. Beleza? É isso. Até o próximo.